Estou com o livro azul, mas eu estou com uma folhinha. A gente vai encerrar hoje o primeiro passo dessa sequência que a gente vem falando, né? Vamos falar ainda. E, bem, eu estou aqui com umas perguntas. Essas perguntas, ela é do livro sobre os guias de passos, né? Então, assim, são perguntas bem interessantes para a gente estar refletindo nelas. A primeira pergunta, agora que a gente começou a conhecer o nosso problema como doença, né? Dependência química é uma doença, e como toda doença tem as suas manifestações, os seus sintomas, e a gente vem aprendendo isso todos os dias. Aí tem uma pergunta bem reflexiva aqui, assim, ó: o que a doença da dependência química representa para mim? Agora que eu entendo que o meu processo de uso de droga, ele não é mais só algo recreativo, agora que eu entendo que o meu uso de droga e de álcool é uma questão muito maior do que eu, que está relacionada a processos fisiológicos, emocionais, cognitivos, o que ela representa para mim, né? No caso, essa pergunta seria para cada um responder, né? Mas eu vou lendo a pergunta e a gente vai fazendo alguns comentários. Se alguém quiser responder, pode levantar a mão, tá? Eu vou passar a palavra. Então, assim, para mim, a doença da dependência química significa para mim uma desconstrução da personalidade, onde eu uso droga, né, que é uma substância psicoativa, ela vai fazendo alterações física, mental e espiritual, eu vou seguindo o curso dela, me torno impotente perante ela e eu vou fazendo coisas que eu jamais faria se eu estivesse sóbrio. E eu desconstruo a minha personalidade, né? Aquela personalidade tranquila, honesta. No uso de droga eu me torno completamente agressivo verbalmente, desonesto, manipulador, mentiroso, sabotador, tudo o que não faz parte da minha natureza antes de eu sofrer essas alterações. Então, assim, uso de droga, o que a doença da dependência química significa para mim, particularmente, uma desconstrução da minha personalidade, e isso acontece com todos nós. A gente vai desconstruindo a nossa personalidade no decorrer dessa caminhada de drogadição. Eu sempre falo que o tempo passa e passa rápido no uso de drogas. 16 anos se passaram assim, ó. Quando eu olhei para trás, ficou muita coisa, estudos, relacionamentos, bastante coisa que eu poderia aproveitar. Se passou, se perdeu no uso de droga. Faz parte da aceitação, não tem que ficar chorando por leite derramado, mas sim, eu preciso entender que eu perdi muito. Eu tenho sonhos e projetos que eu já poderia ter conquistado se eu não tivesse entrado por esse processo de drogadição. Assim como uma faculdade que eu ainda sonho fazer, já poderia estar na segunda, né? Mas assim, o importante é entrar em recuperação e saber que o sonho ainda pode ser realizado. Segunda pergunta, para a gente refletir: minha doença tem estado ativa ultimamente? Aí muitas pessoas podem dizer assim: não, porque eu já parei de usar droga. Mas a gente já falou sobre esse ponto. O problema agora não é mais a substância. E sim, a minha doença ela pode estar ativa, muito ativa dentro de mim. Eu posso me encontrar apenas na condição de não estar usando a substância, mas a doença ainda pode estar ativa em mim, nos pensamentos e no comportamento. Eu ainda posso pensar de maneira disfuncional, eu ainda posso pensar com aquela cultura adicta dentro de mim, eu ainda posso me comportar de uma maneira disfuncional, eu ainda posso ser um manipulador, um mentiroso, um egocêntrico, mesmo sem usar droga, porque recuperação não significa somente estar sem usar droga. Esse é o primeiro passo para uma recuperação. Até porque ninguém consegue se recuperar usando a substância que causa alteração dentro da gente, né? Então, o primeiro passo de tudo realmente é aquela decisão de que eu preciso parar de usar, e eu tenho que parar de usar, e eu quero parar de usar a substância. É o primeiro passo. O segundo passo é eu me recuperar de tudo aquilo que ela alterou, que a gente falou nessa primeira pergunta, essa desconstrução da nossa personalidade. Então, eu posso ainda estar muito doente quando eu não passo pelo processo da mudança de mente. Recuperação para dependência química, não pode faltar uma mudança de mente. Se eu não mudo a minha mente, eu corro o risco de estar internado há 3, 4, 5 meses, não estou usando droga, mas completamente doente ainda nas minhas emoções, né? Eu ainda posso estar passando pelos 3 processos: físico, mental e espiritual ainda.
da doença. Então, sim, a nossa doença ela pode estar se manifestando na gente sem o uso de droga já há muito tempo. E essa pergunta tem que fazer a gente refletir como que está o meu pensamento, como que estão os meus comportamentos, as minhas emoções, como que eu estou lidando já com a minha família, embora ao distanciamento, mas a gente ainda tem um contato telefônico, como que tem sido essa relação, tem sido ainda problemático, mesmo distante, mesmo eu estando limpo, a relação com a minha família ainda é problemática, então tem alguma coisa aqui que precisa ser ajustada, ou do lado de cá, ou do lado de lá, porque eu sei que o uso de droga, ele causa um impacto emocional tanto no dependente, que é o dependente químico, como na família, que se torna codependente. Então sim, há um comportamento problemático do lado daqui e há um comportamento também de codependência do lado de lá, que também se manifesta na mesma dinâmica, perda de controle, comportamentos disfuncionais da família, né, tentando controlar nossa vida para evitar o uso de droga. Então assim, tem que haver um ajuste do lado de cá e do lado de lá. Mas quem começou essa tragédia toda começou do lado de cá, então nós somos os grandes responsáveis pela nossa doença e a gente precisa agora começar a pensar sobre isso. Esse comportamento de recaída que você diz, esse livro ajuda a gente a detectar isso? Sim. O livro, a literatura do Livro Azul, ele foi escrita em um conjunto de pessoas adictas, né? Dependentes químicos, dependentes alcoólicos, que entraram em recuperação e relataram os seus comportamentos, estudaram a doença e transcreveram eles através de um livro. Então ele é uma literatura que ajuda, não é a única. Existem diversas literaturas, diversos livros de dependência química, inclusive de psicólogos e psiquiatras e terapeutas falando sobre a dependência química. E eu acredito assim, Billy, quanto mais a gente conhece a nossa doença, mais ferramentas a gente vai ter para combatê-la. Quanto mais eu conhecer os sintomas dela, mais eu vou saber identificá-las para eu lutar e tratar certos tipos de sintomas que vão aparecer obrigatoriamente, não depende da gente, mas vão aparecer na nossa caminhada aí de sobriedade, né? Terceira pergunta: quando um pensamento passa pela minha cabeça, ajo sem considerar as consequências? Isso significa pode considerar uma obsessão ou uma compulsão. Passa um pensamento pela minha cabeça como se eu não tivesse filtro. Esse é o dependente químico. Então não considerar as consequências dos meus comportamentos e dos meus atos é um comportamento, um desequilíbrio, né, de um ser humano que está na ativa. Então se isso ainda continua em mim, bate uma coisa na minha cabeça e eu me comporto instintivamente ou inconscientemente, sem considerar as consequências dos meus atos, sim, é um processo ainda da doença em mim. É assim que eu me comportava na doença. Eu fazia tudo o que fosse preciso para conseguir a minha substância de preferência. Se tivesse que mentir, manipular pessoas que eu amo e que me amam, eu faria isso, com certeza, mas hoje não. Em recuperação, eu preciso ser responsável pelas minhas decisões. Eu preciso entender que eu vou me comportar de uma maneira agora, eu vou fazer uma escolha agora, essa escolha e esse comportamento ele vai gerar consequências. Se for uma escolha e um pensamento, uma decisão assertiva, as probabilidades das consequências serem positivas são grandes. Se eu me comportar descontroladamente, se esse resultado, né, se esse meu comportamento de não observar o que vai acontecer for fruto de um descontrole emocional, as consequências dos meus atos podem ser catastróficas para a minha vida e resultar, né, até colaborar para um uso de droga na minha vida. Então sim, eu preciso ter o controle e responsabilidade de saber a maneira como eu vou me comportar. Sempre tem uma resposta, sempre. Toda ação tem uma reação. O meu comportamento ele vai criar uma reação à minha volta. E eu preciso ter o equilíbrio emocional. O segundo passo fala sobre a sanidade. E a gente vai pular para o segundo passo na nossa próxima reunião. O segundo passo vai dizer que um poder maior do que eu me devolveu novamente a sanidade, ou seja, a condição de pensar, a condição de me comportar, a condição de agir de uma maneira assertiva que antes eu não me comportava e não tinha nem condições de alcançar
essa instância, essa condição. O poder superior, ele me devolve a essa condição e eu preciso entender que tudo que eu vou fazer na minha vida vai ter uma reação e que pode resultar, talvez, numa recaída. Tá? Então, o descontrole emocional, agir sem entender que vai ter uma consequência, é um comportamento ainda doentio. Posso estar sem usar droga, mas me comportando dessa maneira. Bateu uma ideia, o adicto é um quê? É um ser completamente ansioso, o cara não quer esperar. Cara, eu já passei muito disso. E passo frequentemente sobre o processo de ansiedade, em coisas, em detalhes, eu vejo muita ansiedade ainda dentro de mim. Uma coisa que eu quero, que eu julgo precisar, e na hora eu até entendo que se eu esperar pode ser melhor, mas eu fico naquela luta interna. Pô, mas se eu esperar eu não vou ter agora. Aí acaba às vezes tendo uma atitude simples e acabo sendo não beneficiado por essa decisão. Né? E a gente precisa entender isso na nossa vida. Quarta pergunta. Em que medida o aspecto egocêntrico da minha doença afeta a minha vida e a das pessoas ao meu redor? A gente precisa entender que esse aspecto egocêntrico, ele está ligado à parte espiritual afetada da nossa doença. Onde eu acho que eu sou o senhor da vida, eu acho que mesmo doente eu consigo ser senhor das minhas próprias emoções sem ter ajuda. Eu viro uma pessoa egocêntrica, egoísta, e é um comportamento de ativa. Porque na ativa, a única coisa que eu fazia era em benefício do meu uso. Quando eu estava no meu fundo de poço, eu não gostava mais de me relacionar com as pessoas, de me comunicar, de expressar afeto por elas. Eu só expressava afeto, eu só buscava comunicação, eu só buscava relacionamento, quando eu precisava daquele membro da família ou daquela pessoa para conseguir alguma coisa dela, para conseguir a minha substância. Então, os meus vínculos, eles só se realizam na adicção muitas das vezes por um processo de interesse. Isso é egocentrismo. Eu só vou falar com o Guilherme se ele puder colaborar agora pelo meu uso. Geralmente é assim. Eu não estou falando que a gente fica mudo o tempo todo, a gente conversa, mas muitas das vezes há um confronto, há um atrito ali. Eu estou dizendo assim, eu só expresso emoção, eu só dedico tempo a você se naquele momento você puder colaborar para o meu uso. Daí você fala comigo, eu te dou toda a atenção, porque de você eu posso conseguir algo. Eu sou egocêntrico. As pessoas da minha família, elas gostam e precisam de se relacionar comigo. E a minha doença cria uma barreira. E eu só realizo esse interesse deles quando realizar o interesse deles faz parte do meu interesse. De conseguir algo deles para no fim eu usar a minha substância. Isso é um aspecto egocêntrico. Eu só penso em mim. Até a minha relação com o meu próximo só vai acontecer se eu for beneficiado. Nisso atinge as pessoas à minha volta. Essa é a resposta para essa pergunta. Se o meu aspecto egocêntrico da minha doença afeta a minha vida, sim, e afeta a vida das pessoas à minha volta, sim. Eles só me têm quando eu enxergo que eles podem me dar algo que vai contribuir para o meu uso. E isso, gente, é uma doença total. A gente perde as relações e os vínculos, a gente perde interesse afetivo e emocional nas pessoas que a gente ama, porque na nossa essência, sem a doença, a gente ama. Eu sei que todo mundo que está aqui ama os pais, quero acreditar nisso, ama os cônjuges, mas no processo de doença a gente perde esse interesse e a gente só se relaciona, só dá um pouco de tempo para eles, quando aquilo pode trazer um benefício para a gente. Isso é o egocentrismo, manipulação, e é um aspecto muito nítido da doença na gente. Ou seja, hoje, como eu tenho agora me comportado com a minha família, como tem sido minhas ligações, como tem sido minhas conversas, ela ainda está na base da barganha, do interesse. Vou falar com a minha família hoje a fim de conseguir algo em troca. Não vamos conseguir dinheiro, mas podemos tratá-los bem para conseguir aí um crédito na cantina, podemos tratá-los bem para, quem sabe, entrar na barganha da negociação de sair antes do tempo do protocolo. Então esse comportamento doentio pode ainda estar dentro da gente
A gente precisa entender que mesmo a gente estando internado sem a nossa vontade, a gente precisa reconstruir esses vínculos afetivos com a nossa família, e a ligação é um bom caminho para se recomeçar. Eu sempre falo que a recuperação ela começa aqui dentro, até hábitos, pessoas e lugares. Eu sempre falo isso, né, na reunião, em conversa individual. Você quer tratamento, você está aqui hoje com 50, é você mais 58, estamos em 59. Tem pessoas aqui que querem a recuperação, tem pessoas que não querem, tem pessoas que querem, mas ainda não alcançou o nível da aceitação. Mas aqui começa hábitos, pessoas e lugares. Se eu quero a minha recuperação e o cara cola perto de mim para falar mal de tudo, só para reclamar, para falar sobre ativa, mano, ali eu preciso apenas respeitar esse cara e falar, mano, ó, quando você entrar numa outra vibe, a gente pode até dialogar, mas a minha vibe é outra. Ou tenta ali trazer o companheiro para recuperação. Mas se o comportamento do companheiro estiver atrapalhando a sua recuperação, você pode apenas respeitá-lo, mas pode se distanciar dele, até que você encontre um companheiro aí que está na mesma linha que você. Aí a partilha vai render, aí você vai ver a coisa acontecer. Como a doença me afetou física, mental, espiritual e emocionalmente. Aqui fala mais ou menos aí sobre o tripé, né? Fisicamente, a doença me afetou a um ponto que eu parecia um zumbi, a verdade é essa. Noite sem dormir, dias sem comer, dias sem me tratar, a questão da higiene, sem me olhar no espelho e me elogiar, né? Sem contar a obsessão e a compulsão que se manifestou física. É assim mesmo, Max. Sem contar a obsessão e a compulsão física, orgânica e fisiológica que eu tenho em relação à droga. Então a droga... O amor próprio não existe. Não, ela vai estar na parte emocional, né? Então a parte física, a estrutura física, mais a compulsão e a obsessão que eu continuo tendo ainda pela droga. Então fisicamente nós somos devastados por ela. Mentalmente não consigo me concentrar, as minhas ideias são completamente incoerentes, não consigo pensar algo produtivo, não consigo ter ferramentas para me recuperar. Essa é a parte mental que foi afetada na nossa vida. Espiritualmente, acabamos de falar sobre o item egocêntricos, e aí entra o que você falou sobre o amor próprio. Ele esfria. Se eu não me amo, não consigo amar ninguém à minha volta. Não tem plano de vida nenhum. Oi? Não tem plano de vida nenhum. Plano de vida nenhum. Sem amor próprio, eu entro naquilo que a gente chama de pulsão de morte. Todos os meus pensamentos, eles vão ser destrutivos sem o amor próprio. Todo plano que você tem de vida vai por água Vai abaixo. por água abaixo. Tenta e não consegue. Só volta quando a gente entra em recuperação, e na recuperação o amor próprio ele é devolvido. Você projetar nada. Você projetar nada. Criar um projeto de vida. Hã? Não consegue. Nenhum projeto de vida. Fica difícil, né? A gente pode até tentar, mas sem amor próprio, sem foco, a gente não consegue. Fica difícil. E emocionalmente, onde as minhas emoções elas foram todas destruídas, e eu potencializo qualquer coisa que acontece na minha vida. Como, por exemplo, uma situação que naturalmente me traria raiva. Estou com o meu celular, isso já aconteceu aqui. Estou com o celular, tinha 3 dias, mano. Estou com o celular na mão, acaba a reunião, o cara passa. Não tinha nem colocado a película. O celular cai de vidro no chão, espatifa tudo. Fiquei frustrado. Mas na doença, essa situação de raiva, eu potencializaria ela, iria ser potencializada em mim. E essa raiva seria desproporcional à situação. É por isso que a nossa família assusta. Muitas das vezes a gente está dentro de casa, uma coisinha acontece, a gente já está na irritabilidade, nervoso porque faltou a droga. Um detalhe acontece e a gente já explode com aquela agressividade verbal. É um descontrole emocional. É um descontrole onde eu estou potencializando tudo que acontece em mim. Uma briga no relacionamento que é comum, tá, gente? A gente vai ficar limpo lá fora, mas a gente vai embarulhar no relacionamento, tá? Que é comum demais. Luciano, do jeito que eu estou vendo essa explicação, tipo, nós temos como o poder supremo máximo Jesus Cristo, certo?
A gente não pode se alterar, a gente não pode Pode. brigar. Mas, tipo, mano, porque, tipo, nós estamos numa sociedade onde todo mundo, tudo está em conflito, tá Aham. entendendo? É o que eu acabei de falar. Tudo está em conflito. Tipo assim, né, vou dar um exemplo. A minha mãe, por exemplo, o Anderson, enxuga a louça pra mim. Mãe, eu tô limpando o quintal. Começa a surtar. Então minha mãe também é narcótica não, porque ela não usa porra, mas a minha já surta, parece que eu quebrar o pescoço mesmo. Exatamente. Entendeu? Eu não considero o dependente químico, né, como o único problemático agora. Nós somos dependentes químicos, muitos membros da nossa família são codependentes, é o que eu falei no início. Do lado de cá tem problema, do lado de cá tem descontrole, do lado de cá tem pensamento e comportamento disfuncional, do lado de cá também tem. Né? Só que assim, a gente precisa aprender a lidar. O dependente químico, é o que eu acabei de falar, ele potencializa. Essa questão poderia te trazer uma raiva, mas assim, a nossa parte emocional fragilizada vai potencializar. Essa questão você poderia realmente resolver com a sua mãe conversando. Mãe, tudo bem, beleza, eu preciso fazer aquilo, mas eu estou fazendo isso daqui e eu sou um só. Eu só consigo fazer aquilo depois que eu terminar. É a serenidade que a Essa gente... explosão foi tão grande, como você falou, desproporcional. Se era Só que desproporcional do meu aí lado, o que foi que acontece? desproporcional, não só com ela, como com outras pessoas também. Exatamente. Aí o que você acontece? acaba isolando, tá ligado? Se a minha doença ainda estiver se manifestando, você pode estar limpo. Mas se eu ainda estiver doente, como que vai ser a minha reação mediante a essa situação? Essa é a grande questão. Situações de conflito vai acontecer sempre, na relação com o pai, com a mãe, com a mulher, no emprego, com o filho, no dia a dia, com a sociedade, né? com a gente mesmo, sempre vai haver isso. Mas é como que eu vou lidar com essa questão? De uma maneira doentia ou de uma maneira consciente? Na maneira doentia eu vou potencializar tudo. Então nessa situação, você tem duas maneiras de lidar. Partindo para o diálogo, tentando fazer a pessoa entender que você é um, ou você já pode sair chutando tudo, gritando eu vou sair tudo e daqui um complicar tanto, tudo. na hora que ela se estressava, Luciano, vem buscar minha mãe, por favor. Ei, Aí é Luciano, complicado. saber identificar isso. Saber Onde você identificar. está alterado por causa. Exatamente. Assim, não deixar Ela a tomar doença conta de você. potencializar, exatamente. Eu sempre falo, cara, Porque eu lá fora, quando eu tava aí eu ia sair com a mulher, eu se arrumava rapidinho, de qualquer jeito, ela demorava um pouquinho, eu já estressava. Exatamente. É entender que e assim, isso é uma característica das mulheres. Mas eu se arrumava de qualquer jeito. Daí, Eu- aí eu alterava só por causa que ela estava Que se ela arrumando. estava se arrumando, exatamente. A gente é Essa vai assim. ter É. Isso também faz parte de uma ansiedade. Mas essa vai ter que ir pra lá de casa depois que eu sair daqui. Minha mãe deu, mãe, eu vou ligar pro Luciano me internar, mãe, cuidado. Essa vai ser a primeira que eu vou botar nela agora, porque eu me estressada pra caralho. Tá, sexta pergunta. Nossa doença pode se manifestar de várias formas? Sim. Quando chegamos a um tratamento, nosso único problema, com certeza, não são só as drogas. Com certeza não. Mais tarde, podemos vir a descobrir que a doença devastou nossa vida de várias maneiras? Sim. Então, uma questão importante dessa pergunta. Quando a gente chega no tratamento, talvez a gente chegue aqui achando que o nosso único problema é a droga ou o álcool. Quem dera se todo mundo pelo menos conseguisse chegar pelo menos nessa fase. Ainda é superficial. Chegar aqui achando que o meu único problema é droga ou álcool. É superficial. Mas ainda tem gente que chega aqui nem isso sabendo. Essa pergunta, essa primeira, se a resposta for sim, ela é muito superficial. O meu único problema não é só droga e álcool. É um problema na minha vida também, mas não é o único. O problema é a raiz da doença, da adicção e das alterações que a droga criou em mim, que agora eu vou ter que entender que eu vou ter que passar por uma fase de reconstrução física, mental e espiritual. Então, se eu estou aqui achando que o meu único problema é apenas a substância que está lá fora, eu não consigo tratar a raiz do meu problema, eu não consigo reconstruir as modificações, as alterações que a droga e o álcool criou dentro da gente. Então, é muito simplista a literatura diz. A literatura diz que no livro azul, que quando a gente acha que o nosso único problema é a substância, é uma mentalidade muito simplista. Eu estou sendo muito raso. Eu tenho que mergulhar na profundidade do meu problema e entender que agora já não é mais só as drogas e o álcool. É todas as alterações que ela causou dentro de mim.
as modificações da minha personalidade, do meu humor, da minha emoção, da minha parte física, mental e espiritual. Cara, essa doença nossa ela é muito complexa, demais. Se a gente não conhecer, se a gente não se vincular, der continuidade ao que a gente está aprendendo aqui, se a gente não buscar lá fora, a gente corre o risco novamente de voltar. Eu já falei que a probabilidade da gente desanimar é muito grande. E é foda. Olha os traumas. Quando eu era criança, eu e minha irmã, eles dão um exemplo aqui, a minha mãe arrebentava. A gente já era pequena mesmo, minha mãe queria mudar os móveis do lugar de casa, a gente aguentava. Poxa, eu não aguentava, minha mãe já deu acabar de vassoura, pegava vários saídos de volta dela. Minha mãe jogou martelo de bater a cara na minha cabeça. Eu tinha 5 anos de idade, 6 anos de idade. Minha mãe me espancava. Minha mãe era nervosa, pra você ter ideia. E, tipo, minha mãe parou de bater em mim, cara. Depois que ela pegou uma cinta gigante. Olha dessa situação. Pá, segurando meu banana. Rapaz, a minha mãe era doida. Ela falou, eu falei assim, E foi mãe, pouco, né? Falei, Não aprendeu. Pode espancar. Bate. Ela bateu na minha perna sangrando. Tá bom? Tá feliz agora? Nunca mais derrubou o dedo em mim, pra você entender. Eu queria ficar essa mentalidade de novo. Eu vou ser espancado a vida inteira, você tá entendendo? Minha mãe era doida, rapaz. Minha mãe era construção. Cara, aquele mesmo. Eu já falo história direto. Tá, vamos lá. A última pergunta. De que forma, né, específica ou de que maneira minha doença tem se manifestado mais recentemente na minha vida? Essa é uma pergunta que a gente só consegue respondê-la com meditação. O 10º passo, ele fala sobre o inventário diário, né? A gente tem o 4º passo, que é o profundo e destemido inventário moral de nós mesmos. E o 10º passo, que é um inventário diário. O que é isso? O que é o inventário? Eu já expliquei sobre essa palavra. É a gente organizar, reorganizar, né? Eu já citei o exemplo, né, que eu trabalhava numa empresa, eu era almoxarife, e a gente foi contratado para fazer um inventário de uma empresa. A gente pegou todos os ativos físicos daquela empresa, que eles trabalhavam com motores elétricos, criamos uma identificação para cada motor ia para um local específico, e na planilha entregue para a empresa tinha lá todo o cadastro, aonde estava dentro da empresa, em que lugar da estante estava certa peça. Então bateu lá no computador, deu toda a relação, o inventário de cada ativo fixo, de cada produto. O nosso inventário pessoal é a gente tentar reorganizar tudo dentro da gente. E o 10º passo é um inventário diário, onde eu passo o dia e eu tiro um tempo para mim pensar sobre esse dia que eu passei. E inventariar tudo o que aconteceu, colocar tudo no seu devido lugar e checar como que foi as minhas emoções, como que eu reagi àquilo, como que foi o meu comportamento mediante aquela situação de conflito ou de alegria, como que eu me comportei. Então, eu só consigo responder se minha doença tem estado ativa ultimamente, se eu tenho tempo para mim, para eu me avaliar. Eu já falei que única alguém que a gente pode julgar é nós mesmos. Nós só podemos ser juiz não do próximo, mas de mim mesmo. Eu tenho total autoridade para ser o meu juiz, para me avaliar, me julgar, me cobrar, me elogiar. Eu não posso fazer isso na vida do próximo, né? Mas na minha eu posso. Então o 10º passo é esse. E quando a gente tira um tempinho, a gente sempre tira uma coisinha ali que às vezes a gente não consegue observar na hora, mas quando a gente chega ali numa hora do dia, a gente tira esse tempinho pra gente, a gente consegue avaliar essa situação. E isso me traz um benefício muito grande. Eu posso analisar que talvez a minha doença tenha estado ativa ainda. Nem que seja ainda pelo comportamento ansioso, pelo comportamento imediatista, né, que não é só dependente químico que é ansioso e imediatista, mas a gente já sabe que o uso de droga potencializa e torna uma ansiedade, que é um sentimento natural. O dependente químico, a ansiedade dele, ao invés de ser natural, aquela ansiedade que a gente tem, vou ter uma entrevista de emprego hoje, aquele friozinho na barriga, isso é natural. Agora, a ansiedade patológica que existe na gente, a gente passar mal, de tremer, de enquanto a parada não fazer do nosso jeito, a gente não sossega, inferniza as nossas emoções e a vida do próximo, até que a gente consegue fazer do jeito que a gente queria e aquilo perde o valor, a gente já parte para a próxima. E a gente só vai se quebrando.
Então existe a ansiedade natural e existe a ansiedade patológica. O dependente químico, na maioria das vezes, a nossa ansiedade ela é patológica, porque como a droga é uma substância que altera as nossas emoções, a nossa parte cognitiva e emocional, ela vai potencializar todas as nossas emoções. Então, numa situação de raiva, raiva extrema. Numa situação de ansiedade natural, ansiedade patológica. Numa ansiedade de alegria, euforia. E daí, se a gente não souber lidar com isso, pode haver uma recaída, tanto no processo depressivo, quanto no processo de euforia. Esse é o dependente químico, que não sabe, muitas vezes, viver a vida, dançar a música da vida. Ele tem sempre que escancarar, né? Esses somos nós, porém, na doença. A recuperação, ela vem como uma proposta para reorganizar tudo isso de novo. E eu ser um ser humano, dependente químico pelo resto da vida, mas um ser humano que tem o controle ainda das emoções, né? Eu posso conseguir a vir novamente me relacionar socialmente, emocionalmente, pessoalmente, afetivamente, novamente, de uma maneira saudável. E não dessa maneira que a gente vive quando a gente está no uso da substância. Lembrando que toda vez que eu entrar no uso de substância, todos os meus relacionamentos, seja comigo, com o próximo, com a sociedade, relacionamentos afetivos, eles vão ser, todos eles, doentios novamente. Porque a gente tem uma doença, fechando agora o primeiro passo, eu tenho uma doença pela qual eu sou impotente. Quando ela se manifesta, eu me torno impotente perante as minhas emoções, o meu comportamento, me torno impotente perante a vida. Eu vou seguir o fluxo da doença. Então a gente fecha aí o primeiro passo, né? Eu espero que todo mundo tenha entendido. Se ficou aí alguma dúvida, a gente pode conversar sobre isso, pode me chamar, pode chamar o Clodoaldo, pode fazer alguma pergunta e a gente vai passar agora para o segundo passo. TCC, transtorno, como é que é? Transtorno obsessivo e compulsivo. Toque. Nós temos um transtorno obsessivo e compulsivo. E a gente precisa tratar essa compulsão e essa obsessão pela droga que a gente tem, por esse prazer, essa pira. A gente não lembra, né? A gente até sabe, mas a gente só... O cérebro só grava por causa do sistema de recompensa, só grava a parte boa. Vou usar, vou sentir prazer. Mas vai acontecer tudo de novo. A substância vai acabar, após o término da substância vai vir a depressão pós-uso, vai vir o descontrole. Muitos aqui já estão com problema de entrarem em surto após o uso, sabem disso, lembram desse surto quando passa o efeito, mas mesmo assim só pensa no prazer. Essa é a obsessão, essa é a raiz da doença. Eu vou negligenciar todos os efeitos colaterais que a droga pode me trazer, todos os riscos em que ela pode me colocar, mas mesmo assim eu arrisco só pela minha obsessão e pela minha compulsão daquele prazer. Não importa se eu vou correr o risco de entrar em surto, quebrar a casa toda. Isso pode não ter acontecido com você ainda, mas é bem comum, tá? No uso de droga, em pessoas que já estão no processo avançado, entrar em surto, a mente ficar desconexa da realidade, a pessoa volta, tem lembrança disso, mas quando a abstinência bate, a compulsão e a obsessão fala mais alto e ela vai negligenciar essa condição que pode vir a acontecer e ela não está nem aí se isso vir a acontecer. O que importa é o prazer pela droga. Isso é a raiz do nosso problema, é essa obsessão e compulsão que a gente tem por esse prazer, essa quantidade de dopamina que é liberada e que a gente vê estrelas, né? Um amigo me ligou ontem de vídeo no uso, completamente alterado. Seria bom se ele estivesse vendo esse vídeo. Falou, mano, eu tô vendo estrela. E ele falando com prazer da droga. Isso quando ele começou a usar. Era mais ou menos umas 11 horas da manhã. Quando foi 9 horas da noite, ele estava me ligando. Ele falou, eu te vi, hein? Achou que eu estava indo com uma remoção para pegar ele. Ou seja, ele saiu daquele estágio de prazer que ele buscou e entrou no estágio da pira, que é o que ele não queria e nenhum de nós gostamos de viver. E ele já estava me vendo em tudo quanto era canto de onde ele estava, olhando o carro, achando que era meu carro, que eu estava com uma equipe de remoção,
que a família dele tinha me pedido ajuda para eu levar ele para uma clínica. E ele falou, ó, irmão, eu gosto muito de você, mas se vier eu vou matar um. Olha a pira do cara. E eu tava a mais de 40 quilômetros de distância dele. Ele olhando pela E janela. o cara achando que eu tava lá na bota dele. Eu falei, mano, eu tenho mais o que fazer, pô. Se tu pedir ajuda, eu vou. Né? Mas se você não pedir, eu não consigo te ajudar. Então, e a gente sabe que isso vai acontecer. Mas isso aí, isso aí é um sintoma de perseguição. Todo mundo que é arrastado pra cá um dia, mano, nunca mais. Ou o cara vai, por causa da droga, o cara já vai ficar dentro do banheiro até a patente. O mais vai usar cara sossegado, caiu não. de novo, porque o cara nunca morou. Então, família, ó, a gente encerra hoje o primeiro passo, tá bom? Quem ficou com dúvida pode escrever, quem ficou com dúvida pode escrever uma pergunta, ou procurar os terapeutas, conversar com a psicóloga, ou partilhar, a partilha faz muito bem também, tá? Vamos ficar de pé?